Então tá bom, gente. Vamos começar a aula, tá gravando. E vamos lá. Eu tinha passado para vocês, ao final da última aula, vídeos, né, e textos para vocês verem o vídeo e lerem o texto. E espero que todos tenham, senão fica difícil, né, a gente acompanhar a aula. Agora, antes de prosseguir com essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês. É uma pena que ele saiu um pouco atrasado, mas o livro da União da Geomorfologia Brasileira que saiu, ele é livre na internet. O objetivo da União da Geomorfologia Brasileira foi realmente fazer um livro que alunos de pós-graduação e, sobretudo, graduação pudessem consultar sobre os assuntos. Então, é um livro, não é de artigos, mas os capítulos são revisão bibliográfica sobre determinados temas. E eu vou passar agora aqui para vocês o link do livro. Então, só um minuto. Eu falo que vocês copiem, porque vocês vão ter vários assuntos que nós vamos abordar dentro desse livro daqui. Então, copiem esse link e salve. E eu vou convidar a gente a dar uma rápida navegada pelo livro, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Então, está aqui na internet. Se vocês colocarem União da Geomorfologia Brasileira livros, provavelmente no Google, né, vocês vão cair aqui. E esse livro ele tem vários capítulos e aborda vários temas que a gente está discutindo, inclusive um capítulo aqui sobre reorganização da rede de drenagem, que vocês podem ler também, enfim, e que eu poderia ter passado para vocês se o livro tivesse saído na semana passada, né? Mas saiu agora. Então, se vocês olharem ali, vocês têm várias questões, né? Desde a agropecuária, como que os rios reagem, né? Até risco de inundação, aí contexto socioambiental, mas enfim, controle tectônico estrutural do sistema de drenagem, geomorfologia fluvial, gestão de rios no Brasil, e aí vai para vários assuntos. E, por exemplo, vai entrar em coisas, vai ter dois capítulos que vão ser bem interessantes para o nosso curso, que é erosão por vossorocas, estado da arte, esse capítulo aqui, e movimentos de massa, estado da arte, também, esse capítulo aqui. Então, capítulo 18 e 20, para os próximos conteúdos, eles vão ser bem interessantes. Então, eu convido vocês a darem uma olhada nisso daqui, porque eu acho que em português, pegando desde a morfologia fluvial, costeira, tudo que tem, talvez seja hoje a melhor opção que vocês tenham para estudar, né, em português. E está absolutamente livre na internet, de modo que eu posso compartilhar, vocês podem baixar, né? A intenção da União da Geomorfologia Brasileira foi justamente essa, né? Tá dado o recado aí, o link vocês viram? Tranquilo, então, gente? Tranquilo. Perfeito. Então vamos lá. A gente está falando agora de um tema mais específico dentro da geomorfologia fluvial. O primeiro foi mais geral. E eu vou conversar um pouco rapidamente com vocês, compartilhando, né, o texto que eu pedi para vocês lerem. Então, vou compartilhar aqui uma janela. Então, vamos lá. É um assunto que tem crescido muito na discussão de geomorfologia e que vai afetar a dinâmica das vertentes de uma maneira um pouco indireta. Por quê? Porque se uma área está numa bacia hidrográfica, as vertentes estão numa bacia hidrográfica, elas vão possuir nível de base, declividade delas de acordo com aquela bacia. Se elas são capturadas e vão para uma outra bacia, onde o processo erosivo ele é mais forte, qual que vai ser a tendência? Vai ser a rede de drenagem de secar, com isso as vertentes elas vão ficando mais íngremes tem mais energia, você aumenta a taxa de erosão e você muda não só a forma delas, como também a própria dinâmica erosiva das vertentes. Então, esse é um processo que afeta
claramente as características morfológicas e de processo de evolução das vertentes nos ambientes continentais, tá bom? Então, daqui é um artigo que, na verdade, a gente fez mais de revisão bibliográfica, né, para mostrar o que se sabe de capturas fluviais, o que se sabia até aquele momento no território brasileiro, que havia sido estudado nos últimos anos. Vocês podem complementar isso daqui com o que está naquele outro capítulo, que é o capítulo 3 do livro, o livro que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente tem, assim, grandes bacias hidrográficas na América do Sul, né? Nós vamos ter a Amazônica, que é a maior do mundo, a do Paraná, que também é uma das maiores do mundo, né? Mais ou menos metade da área da Amazônica. E as outras que são consideradas grandes é o Araguaia-Tocantins, né? Eu ponho Araguaia-Tocantins porque a gente chama de bacia hidrográfica do Tocantins, mas se nós formos observar, há também motivos para considerar que seria o Araguaia o principal curso fluvial. Isso depende do critério de classificação que você usar. O São Francisco e outras duas que são um pouco menores, mas também são consideravelmente grandes, que é a bacia, tá, do Parnaíba e a bacia do Rio Uruguai. E as outras vão ser bacias costeiras menores, né? Mesmo Jequitinhonha, que não ficariam muito pequenas aqui, ou Mearim, Itapecuru, lá no Maranhão. E aqui, óbvio, né? Aqui fora do Brasil você vai ter só uma outra bacia grande na América do Sul, que é a do Rio Orinoco. A do Essequibo é razoavelmente pequena, está aqui. Então seria a do Orinoco aqui na Venezuela, pegando parte da Colômbia, isso tudo. E a Patagônia é muito seca. Aqui também a gente não tem grandes bacias, até porque alguns rios dessa área estão drenando também, né? Do norte aqui, estão drenando para a bacia do Rio Paraná. E você tem outros pequenos rios aqui, enfim, não forma grandes bacias hidrográficas. Mas a grande questão que a gente está discutindo dessas bacias hidrográficas, e esse texto discute, é para mostrar, né, que elas não são estáveis. E elas, ao longo do tempo geomorfológico, elas vêm evoluindo e mudando, né? E aí aqui a gente mostra uma série de estudos de caso, aonde, né, nós temos algumas bacias, no caso aqui, costeira, Itatiaia, o sul, que é a terceira maior da região sul do Brasil, mas é uma bacia costeira, que conseguiu romper a Serra do Mar, e vem com isso o quê? Capturando áreas, roubando para si áreas que antes pertenciam ou à bacia do Rio Uruguai ou à bacia do Rio Paraná. Tá? Aí vai ter outros exemplos também aqui, né, nas capturas fluviais do sudeste do estado de Minas Gerais, que estão no mesmo contexto, tá? Em que você tem a Serra da Mantiqueira e elas sendo capturadas para a Bacia do Doce, ou até a do Jequitinhonha, e a área de São Francisco Paraná perdendo área, né? Então, vai vários exemplos. A gente tem esse processo acontecendo no Distrito Federal, ali onde você tem um tríplice divisor hidrográfico, né? Entre Paraná, Tocantins e São Francisco. Então, aqui é o exemplo de um rio que ia para o Paraná. Ele foi capturado, né? Como esse rio estava erodindo mais rápido, ele intercepta aqui. E quando ele intercepta, como ele drena mais baixo, olha, mais verde aqui, toda essa área é capturada e começa a ir para a Bacia do São Francisco. E por aí vai, né? Tem vários exemplos aqui, e desses 3 anos para cá, outras coisas já foram descobertas. Agora, para discutir, eu vou usar até o outro capítulo, que ele é mais objetivo, mais didático, menos narrativo. Vou compartilhar, que é o capítulo 3 desse livro que eu compartilhei agora com vocês. Então, aqui talvez vocês entendam melhor o que seria o processo de captura fluvial. Então, o processo de captura fluvial, primeiro, a gente tem a ideia de rearranjo de drenagem. Rearranjo de drenagem pode ocorrer por 3 mecanismos. O mais comum e principal é a captura fluvial. Então, por exemplo, como que tem um rearranjo de drenagem? Imagina, um rio está correndo por uma área e você tem um deslizamento, qualquer coisa que fecha o canal dele. Aí ele vai formar um pequeno lago ali até conseguir extravasar e fazer um outro caminho para chegar no mar. Isso é um rearranjo de drenagem, não necessariamente você teve uma captura fluvial. Tá?
A captura fluvial é quando um rio, por erosão, intercepta o canal do outro e captura para sua bacia toda a água que ia para outra bacia. Isso seria uma captura fluvial. Tá? E o que a gente tem percebido que é um mecanismo muito mais comum do que a gente imaginava que era. Existem 3 métodos hoje em dia para você estudar captura fluvial. O clássico são as evidências morfológicas. E o que seriam evidências morfológicas? Cotovelos de drenagem. O que é cotovelo de drenagem? É um rio que está descendo para uma direção e ele inverte a direção, em pelo menos 90 graus que ele está correndo, para outra. Isso é uma anomalia. Né? Isso garante que houve uma captura fluvial? Não. Mas é um bom exemplo, né? É uma boa evidência que aquela coisa precisa ser estudada melhor. Aí, outros elementos que você vai ver. Baixo divisor. O que é um baixo divisor? Geralmente, o divisor hidrográfico entre 2 bacias são serras, áreas mais escarpadas. E, de repente, você vê uma área baixa. Aí você se pergunta, por que tem essa área baixa? Então, provavelmente, aquilo ali poderia ser, na verdade, não um divisor, mas até pouco tempo atrás era um vale. E o rio foi capturado, deixou de correr por ali e ali formou um novo divisor. Então, se você vê um cotovelo de drenagem ligado a um baixo divisor, é um bom exemplo de uma possibilidade, já fica mais forte. Outro, drenagem inversa. Os rios, eles se organizam como uma árvore, né? Como é que é uma árvore? Você tem o caule indo para a terra, vamos fingir que a terra é o mar, o caule, né, o rio principal, e os galhos, né? E os galhos com seus subgalhos. Então, a rede de drenagem é mais ou menos isso, né? Se a gente olha para uma árvore, os galhos vão entrar no tronco mais ou menos um ângulo de 45 graus, tá? Seria anômalo, né? Como a gente falou, o cotovelo de drenagem, um galho que entra na árvore é 90. E mais anômalo ainda é se o galho tivesse apontando para o céu, né? Entrando no tronco assim para depois vir para a terra, tá? Então, isso a gente chama de drenagem inversa, ou drenagem farpada, quando os tributários entram no curso principal em sentido contrário ao canal principal. Então, quando você junta essas e outras evidências morfológicas, que seriam anomalias, coisas que saem do comum, você consegue provar a existência de uma captura fluvial. Tem a importância não só para a geomorfologia de vertente, como a gente está falando, mas tem uma importância também biológica muito grande. Vocês já pararam para pensar como você tem determinadas espécies de peixe que ocorrem em diferentes bacias hidrográficas? Como é que pode? Peixe de água doce não sobrevive no mar, não anda na terra. Como é que ele pulou de um rio para outro, de outra bacia hidrográfica? Como é que ele saiu da bacia do São Francisco, por exemplo, para a bacia do Paraná? Como que ele saiu da bacia do Amazonas para a bacia do Paraná? Como que você tem exatamente a mesma espécie? A explicação está justamente, principalmente, nas capturas fluviais, porque como você tem esses processos, né? Você, ao capturar um rio que ia para uma bacia, você captura também a espécie de peixes que está naquela bacia. Então, isso explica a própria diversidade de espécies de água doce. As evidências sedimentares, elas estão muito ligadas, por exemplo, aí você... outra morfológica, paleo-vale, vale seco. Você vê um vale fluvial que não passa água. Isso é uma outra anomalia. Sabe? Se você não está no clima seco, por quê? Quer dizer, o que aconteceu com o rio que construiu esse vale? Né? Se você está num lugar onde os rios são perenes. Né? E por aí vai, evidências morfológicas. Sedimentares, você achar um terraço fluvial, um depósito fluvial no interflúvio. Aí você vai chegar à conclusão, bem, interflúvio é que separa as águas, então não tem rio ali. Separa as bacias, não é? Aí, de repente, você acha um baixo divisor hidrográfico, um interflúvio que está mais baixo do que o que está do lado, lembrando, na verdade, um paleo-vale, e você acha ali um depósito sedimentar de um rio. Aí você vai virar e falar assim, bem, se tem um depósito fluvial aqui, né, feixes rolados, material fluvial, é sinal de que por aqui passou um rio. E se aqui passou um rio, isso daqui não era um divisor. Isso era um vale fluvial. Então, houve um rearranjo de drenagem, uma captura fluvial. Entendem? Então, os depósitos sedimentares também são importantes nesse sentido. Mas, nos últimos tempos, às vezes até por dificuldade em encontrar essas evidências morfológicas, tá? Começou
a se tentar através de modelagem computacional. Então, você pega índices morfométricos do terreno e percebe de que lado do divisor você tem potencialmente mais energia para os cursos fluviais. E, a partir daí, você tenta discutir captura fluvial, rearranjo de drenagem. Tá? Agora, vamos entender, esse último método, ele é um método indireto. Como que isso daí é criado, né? Você pega índices morfométricos, você parte do princípio que a tua base ela é segura, né? Você minimiza esses erros, você gera uma modelagem computacional e dependendo desses índices, você percebe de que lado os cursos fluviais teriam mais energia. Se tem mais energia, iriam erodir mais. Mas depende de você também ter a mesma rocha nos dois lados do divisor, ter o mesmo clima. Por quê? Porque se você tiver aqui, mesmo que aqui esteja mais íngreme, mas você tem rochas mais resistentes, a erosão desse lado vai ser mais fraca do que a erosão do outro lado. E aí o teu índice morfométrico vai dar algo errado. Se você tiver mais umidade do outro lado, mesmo aqui você tendo um perfil com mais energia, aqui você tem mais água, mais do elemento que erode. Então, teu perfil pode dar errado. Fora que você também, às vezes, as diferenças morfométricas elas não são suficientes para você perceber, através desses modelos, qual bacia está capturando. Mas, na prática, você tem uma bacia capturando outra. E também pode acontecer até outro fenômeno, né? Essa bacia está mais agressiva e, por isso, ela capturou uma grande área desse lado. Aí, quando você vê o modelo, essa área capturada, eu faço hoje em dia, ela está dentro da bacia que roubou a área. Só que a bacia que roubou a área adquiriu, né, topografia da bacia que perde a área. E às vezes o teu modelo vai dar uma tendência inversa da que realmente está acontecendo. Então, esses modelos eles são úteis, mas eles têm que ser olhados com muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque tem uma moda no Brasil de algumas pessoas que aprendem esses modelos e esquecem de procurar as evidências de campo e acham que jogando videogame com modelagem é mais seguro do que procurar a evidência de campo. Não. Né? Toda modelagem é uma aproximação, uma tentativa de aproximação da realidade, que pode dar certo ou não pode dar certo. Né? Então, vou dar um exemplo bem bobo para vocês. 2 exemplos. Imaginem que eu quero ir para a praia, né? E aí eu vou olhar a previsão do tempo. Legal. Mas vocês sabem que a previsão do tempo nem sempre acerta. E imaginam que vocês estão numa praia esperando um colega chegar na praia. Aí você vai para a praia, está o maior solão. E você vai falar para o sujeito, vem para a praia. Agora, imagine que a previsão do tempo está dando que está chovendo. Você vai acreditar mais no que você está vendo na praia debaixo do sol ou você vai acreditar na previsão do tempo que está falando que está chovendo? Você vai acreditar no que você está vendo. Você está na praia, está sol, não está chovendo. Então você não precisa olhar a previsão do tempo. Concordam comigo? Da mesma maneira, se você tem as evidências morfológicas e sedimentares, você precisa de índices morfométricos? Não, você já está vendo o que aconteceu. Então você não precisa recorrer a índice morfométrico, porque é o campo que valida a modelagem e não o contrário. Vou dar um outro exemplo. Onça pintada é um animal difícil da gente achar na natureza, não é? Imaginam que alguém pesquisa áreas que tem onça e, através de sensoriamento remoto, imagem de satélite, pela cor da vegetação, por determinadas características, ele faz um teste e ele cria um modelo matemático que você joga lá a foto aérea da região e esse modelo te indica se existe onça pintada ou não na região. Agora, imagina que você vai a campo e vê uma onça pintada numa determinada mata. E fotografa a onça pintada. Você vai precisar trabalhar com essa modelagem para saber se a região tem onça pintada? Não, não vai. Você já viu que tem. Então, para que você vai trabalhar com esse modelo? Esse modelo serve se você vê uma área, a área
né, de floresta, que onça gosta, tudo isso, mas você nunca observou onça, e aí você quer ver se há uma probabilidade grande de se ter ou não. Aí você usa a modelagem. Por exemplo, esse modelo que eu estou falando é hipotético, não existe. Né? Mas entendem o que eu estou falando? Então, o principal de achar são essas evidências morfológicas sedimentares. Quando você não as tem, essa modelagem computacional em cima de índices morfométricos se torna útil. E aí, como que é o processo, né? Então, vou mostrar o processo de interceptação, erosão remontante, né? Quer dizer, você tem aqui duas situações diferentes. Aqui você tem um rio que corre para cá e outro que corre para cá. Esse rio vai por erosão remontante, subindo, subindo, até que intercepta esse rio. E ao interceptar esse rio, o que ele faz? Captura para si as cabeceiras desse rio. E às vezes, até se a área é mais plana, até uma parte ajusante inverte o fluxo para cá. E aí, olha os elementos que vocês vão ter que eu falei para vocês. Né? Você vai ter, antes aqui, você tinha um divisor hidrográfico mais pronunciado entre as duas bacias, percebem? No A1. E depois, que elementos você tem aqui? Você tem o tal cotovelo de drenagem, entende? Essa drenagem parecia que ia descer para cá, ó, mas ela faz uma curva e desce para cá. Você tem o tal vale seco, não tem? Qual que é o novo divisor hidrográfico entre as duas bacias? O novo divisor está aqui, ó. E olha aqui, um baixo divisor. Ele não é alto, ó. Ele é baixo. Então, você vê essas evidências morfológicas. E um outro exemplo que a gente tem muito no Brasil, escapamento de margem passiva, por exemplo, as bacias costeiras avançando sobre a do Paraíba do Sul ou do Doce, a do Doce avançando sobre o Paraná e São Francisco, é isso. Você tem um planalto de um lado, uma escarpa, uma bacia que drena um patamar altimétrico mais baixo, outra mais alto, e aí esse braço aqui, que está erodindo a escarpa, ele avança e consegue interceptar isso daqui. No que ele intercepta, ele traz para a bacia hidrográfica de cá, de baixo, a cabeceira desse rio. E com o tempo, o que ele vai fazer? Como o poder erosivo dele aqui é muito mais forte, ele vai o quê? Rebaixar toda essa área, ó. E vai avançar como se desse uma colherada sobre outras cabeceiras desse rio, de cá, e vai decapitar esse rio. Então, aqui é um processo de interceptação, e aqui a gente chama de decapitação, porque corta a cabeceira de drenagem desse rio daqui. Aí a gente chama de decapitação. E aqui é um outro processo que você tem uma reorganização fluvial sem que necessariamente um rio intercepte o outro ou, né, decapite o outro. Você pode ter, por alguma razão, ou tectônica, essa área está soerguendo, ou porque você está tendo um morro aqui que está jogando sedimentos, né? Está tendo deslizamentos, está acumulando sedimentos aqui. Esse rio daqui ele vai migrando em direção ao outro lateralmente até que encontra o canal do outro. E aí forma uma única bacia hidrográfica aqui, né? Essa aqui perde suas cabeceiras, mas por um processo que não foi uma erosão remontante, mas sim esse daqui que caminhou para o outro lado. Então seriam esses os principais processos, né? Aonde que a gente vê mais captura fluvial justamente no Brasil é na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, por enquanto, embora outros lugares tenham se mostrado profícuos. E é mais ou menos isso daí, tá bom, gente? E aí que o processo típico que a gente tem, né, que lembra aquele, ó, aí vai baixando, aí mostra aqui o processo intermediário. E a gente tem isso ocorrendo em vários lugares da América do Sul. Por exemplo, aqui também. Olhem esses rios que estão em Roraima, que formam o Rio Branco. Olha esse rio, ele ia para o norte. De repente, ele faz uma inflexão de 180 graus e vai para o sul, para o Rio Branco. Hoje em dia, a gente já sabe que na verdade, a bacia do Rio Branco, que é o limite da Amazônia nessa região, o limite setentrional, ela começava aqui. E esses rios daqui, todos iam para a bacia do Rio Essequibo. E foi tudo capturado, né, para a América do Sul. Aí aqui também grandes capturas fluviais mais antigas que a gente teve, a própria formação, né, do Rio Amazonas, antes metade ia para o Pacífico, né, metade para cá. E houve um momento que o surgimento dos Andes foi tão grande que você cria um lago interno,
né, muito grande, até que a erosão remontante e o transbordamento desse lago ligue tudo para o Atlântico, né? Então você tem esse processo. E com próprias capturas de rios aqui que iam para norte nos Andes. O São Francisco também, tá? Eu já vou passar para conversas. Hoje em dia a gente já sabe que São Francisco não há certeza se ele saía aqui pelo estado do Sergipe ou pelo Parnaíba, mas já sabemos que ele ia para norte. E um pequeno rio aqui capturou ele, tá? E esse processo também vai acontecer com o Paraguaçu aqui, porque o Paraguaçu está avançando sobre cabeceiras importantes do São Francisco aqui e está interceptando, e vai interceptar um dia o próprio curso principal do São Francisco, né? Aqui no Pantanal também você tem processo. Então, podem ler esse capítulo também, que é bem interessante, mostra no Brasil Central. É um evento que tem sido visto em todo, praticamente, a América do Sul. E eu posso mostrar outros exemplos para vocês também, que estão publicados. Vou até abrir aqui antes de passar para as perguntas. Deixa eu colocar aqui. Aqui, achamos. Quero mostrar um outro para vocês aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidamente. Achei. Vou compartilhar agora aqui com vocês rapidinho, antes de abrir para as perguntas, tá, Amanda? Só um minutinho. Então, por exemplo, na Amazônia, né, você tem esse fenômeno, estou compartilhando com vocês, mostrar aquele com mais detalhe aqui de Roraima, né? Então, olhem que coisa interessante, que coisa esquisita, né? Quando a gente olha. Já vou logo para o coisa. Olha, por exemplo, esse rio Tacutu. Toda essa bacia vai para o norte, parecendo que está indo na mesma direção desse rio aqui, que é afluente do Essequibo, que vai para o Essequibo, e de repente faz uma dobra e vai para o sul. O próprio rio Urariqueia, ele vai indo no sentido leste-oeste para desembocar aqui, de repente faz outro, dobra e vai para o Rio Branco. Então, isso é um típico caso, por exemplo, de drenagem invertida, né? A rede de drenagem está numa posição invertida. E os próprios afluentes aqui, ó, eles estavam indo para o norte, de repente fazem cotovelos e vão para o sul. Então, quando a gente olha, e até de imagem aérea, nesse caso, a gente consegue até ver os paleocanais, ó. Reconstituir os paleocanais, que mostram que esses rios seguiam em direção à bacia do rio Essequibo. E olha como é que é a região. E você ainda vê o palio canal do rio, olha. Era por aqui que ele passava. Isso daqui é a paisagem normal lá de Roraima, tá? Dessa região. Olha como é que é plano. Isso daqui é divisor hidrográfico entre a bacia amazônica e a bacia do rio Essequibo. Absolutamente plano. Você não consegue ver aonde começa o local que a água vai para um lado ou vai para o outro. E aí a gente percebe, consegue reconstruir como é que era. Então, até 18.600 anos, isso daqui foi possível ser datado, tá? Toda essa área norte e oeste de Roraima, ela ia para a bacia do rio Essequibo. E aí houve um momento que eu consigo capturar isso daqui, rompo, e aí passa a ser só Urariqueia, que é um dos formadores do Branco.
que é capturado, e o Tacutu e esse Surumu ainda iam para o Essequibo. E aí avança mais ainda, né? E você captura esses rios, mas o Maú ainda continua indo para o Essequibo. E num último momento é o atual, aonde o Maú também já foi capturado e tudo isso está descendo para o Essequibo. Então, muito interessante. E é interessante também porque eu vou mostrar agora um outro caso para vocês de uma captura fluvial ativa. Só um minuto. E algo extremamente raro. Deixa eu interromper o compartilhamento e compartilhar com vocês outra janela, que é um artigo que a gente acabou de publicar, é o último artigo meu. E olha que coisa interessante, que só tinha sido narrado uma vez. Processo de captura de um rio por outro em andamento. Você ainda tem a ligação entre os dois rios. E o que é mais interessante, isso é inédito no mundo, nunca tinha sido mostrado, que um afluente pode capturar o rio principal. Ou seja, o rio Urariqueia está sendo capturado pelo seu próprio afluente. Esse trecho daqui vai ser abandonado e o rio Urariqueia, que recebia o rio Uraricaá, ele vai se transformar em afluente do rio Uraricaá. Então, vou mostrar já o desenho aqui para vocês. Quando a gente olha essa área, olha a ligação ativa entre os dois rios. E o que mostra também que o processo de captura fluvial não necessariamente é algo de um dia para o outro. Interceptou toda a água, vai para um lado e o outro leito é abandonado. É um processo que pode demorar anos para acontecer. A imagem mais antiga aqui, que é a B, é de 1969, se eu não me engano. A gente tem uma de 84 no meio e outra de 2020. E você vê que o processo praticamente não mudou. A ligação continua a mesma. Aqui é de 84. Sinal que o processo de captura fluvial aí pode demorar até séculos. E é algo que a gente sabe, porque a outra captura fluvial em andamento narrada, ela foi narrada pelo Von Humboldt, que é a ligação do rio Casaquiare, que liga a Bacia do Negro com a bacia do Orinoco, ou seja, a bacia amazônica está capturando a alta bacia do rio Orinoco. E essa captura, né, está em andamento desde o Von Humboldt. Tem mais de 200 anos. Von Humboldt foi que narrou ela. Então, aqui a gente vê, e aqui o modelinho, né, que mostra como que a coisa está acontecendo. Né? Então, como é que era? Você tinha dois rios Uraricá, aqui, dois afluentes que caíram no rio Urariqueia. Lembrando que o Urariqueia é um daqueles que foi capturado e forma o Rio Branco. E aí esse daqui foi erodindo por aqui, interceptou e capturou esse outro rio, Uraricaá, formando um único rio Uraricaá, vamos falar assim. E depois, por erosão aqui, continuando nisso daqui, fez essa ligação que vai fazer com que todo o Urariqueia aqui seja capturado e você tenha isso daqui. Isso daqui vai virar um grande vale seco. Mas é um processo que está em andamento pelo menos desde 1969, que foi a imagem mais antiga que a gente achou. Então, apresentei mais ou menos o que seria. Tem já fila. Amanda quer perguntar? Pode perguntar, Amanda. Professor, eu queria perguntar, porque a gente está falando de processos naturais, né? Sim. Teoricamente. Eu queria saber se tem como induzir essas capturas, tipo, por ações humanas e tal. Tem. Tá? Vou te dar um exemplo agora. Deixa eu abrir o Google Maps. Vamos lá. Deixa eu achar aqui para eu te mostrar. Isso existe. Gente que já fez obra, né? Canal, ligando rios, isso tudo daqui. Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês que mostra isso de uma maneira assim bem clara. Vamos lá, Lagoa da Prata. Aqui.
vou compartilhar com vocês a tela. Tá. Então, aqui vocês estão vendo a cidade de Lagoa da Prata. Esse aqui é o Rio São Francisco. Essa história daí é uma história bem interessante. O rio, não existia essa ligação direta. O rio chegava aqui, dava a volta, todo esse meandramento. Aqui é um local que o Rio São Francisco meandra muito. Olha aqui um meandro abandonado dele, né? Então, antes ele fazer essa volta também. E aí, o dono era um cara muito rico, foi um dos caras mais ricos do Brasil. Esse cara ficou famoso, ele era dono de quase todos os postos de gasolina em Belo Horizonte, de muitos cinemas, fora fazendas. Esse cara ficou famoso porque ele era um desequilibrado sexual. Ele teve 390 filhos, um negócio assim. Então, ele tinha muita terra nesse interior e viajava por esse interior e fazenda, e ele comprava de família pobre, pagava uma fortuna para ter a primeira noite com uma moça que ele achasse uma camponesa, né? Um doente. Enfim, talvez eu conte essa história porque você já deve ter ouvido falar dessa história, ela ficou famosa por causa da herança do cara, não parava de aparecer filho dele, né? Um teste de DNA. Bem, esse cara, por causa da lei da mata ciliar, ele pensou assim, nossa, como eu perco área que eu posso plantar por causa dessa volta toda? Eu vou fazer um negócio, eu vou com um escavadeiro explosivo aqui abrir esse caminho, né, que isso daqui não dava nem 200 metros, e o Rio São Francisco vai passar por aqui, e aqui eu não tenho mais que preservar a mata ciliar, e aí eu posso usar toda essa área. Foi a ideia dele. E ele fez isso. E aí depois ele morreu, até por essas coisas de herança, com 300 e tantos filhos, venderam essa fazenda para um grande empreendimento. Esse grande empreendimento comprou, e o maior problema é que quando você compra com passivo ambiental. E anos depois, lá para 2010, foram descobrir que isso tinha sido feito. E aí foi IBAMA em cima da empresa, foi todo mundo em cima da empresa, porque queriam que a empresa, com o passar do tempo, nas grandes cheias, entrava água por aqui, isso foi assoreando o Palio Canal, um processo normal, né? E eles queriam que a empresa fechasse isso daqui, cavasse toda a terra que foi depositada aqui, eles tirassem de caminhão e o Rio São Francisco voltasse a passar por aqui. E a empresa falou que o dano ambiental disso ia ser maior do que deixar como já estava. E aí foi o IBAMA, foi o IEF de Minas Gerais, foi o INA, o Nacional de Águas, todos pedindo, dentro da sua pergunta, Amanda, né? Pedindo para fechar isso daqui e que o caminho voltasse a ser o caminho natural. E aí acabou que a empresa insistia que isso era um dano ambiental maior e a promotoria pública, né, me contratou para fazer um parecer disso. E eu dei o parecer favorável à empresa, de fato. Por quê? Porque o processo de meandramento, o natural, óbvio que houve um crime ambiental. Não discutimos isso. Mas o que ele fez é que ele adiantou o que a natureza iria fazer de qualquer maneira. Porque o que ia acontecer? Aqui já estava quase encostando, era questão de poucos anos que aqui essa volta encostasse nessa e o rio retilinizasse aqui, e aqui ficasse um meandro abandonado. E depois que pela erosão aqui, essa curva aqui ou aqui, alcançasse o leito aqui e novamente retilinizasse aqui. E isso tudo virasse o que é hoje em dia, um meandro abandonado. Então, não se nega, o crime ambiental está em ter adiantado um processo que ainda precisava de tempo para ocorrer. Mas tentar voltar atrás não faz sentido, porque, na verdade, naturalmente o rio ia fazer essa ligação que foi feita. Então, é um exemplo de ação humana. Entendi. Eu tinha pensado mais, por exemplo, num processo de desmatamento e tal, aí o rio vai começar a erodir mais, e aí, é nesse sentido de induzir uma captura, enfim, nesse sentido. Lógico, se você acelera a erosão de um lado e não acelera do outro, porque se você desmata dos dois lados, você dá energia para os dois lados. Você acelera o processo, mas não necessariamente você
induz que um lado capture o outro, né? Mas se você desmata de um lado e da outra face do divisor não desmata, aí sim. Porque o que vocês têm que entender é que um divisor hidrográfico é uma briga de energia entre duas bacias, uma querendo avançar sobre a outra. A que vai avançar vai ser que o rio tiver mais energia, maior capacidade erosiva. Finge que eu tenho a mesma rocha e o mesmo clima dos dois lados. É esperado que essa bacia, olha como os rios descem com mais energia. Se eles descem com mais energia, eles erodem mais do que desse lado. Se erodem mais, o recuo erosivo vai fazer com que essa bacia ganhe área em função dessa. Por isso que existem esses modelos computacionais, né? Quando a gente mexe com morfometria, é isso. São índices topográficos, declividade, disso tudo, né? Que vão medir e vão mostrar a tendência de qual bacia é mais agressiva do que outra. Até a pergunta da Lara. Pode acontecer também de uma ação antrópica baixar o piso topograficamente de uma bacia em relação a outra? Então, fazer com que haja essa captura? Mas abaixar todo o piso de uma bacia hidrográfica, talvez uma área de mineração ali, né, quando abandona a mineração, mas vai ser coisa de canal de primeira e segunda ordem, tá, Lara? Assim, você abaixar todo o piso, aí você de uma bacia hidrográfica, vamos dizer, um pouco maior toda, eu não sei de narrativa disso, porque teria que ser uma área muito grande, né? Muito material retirado. E aí não faz muito sentido. O que eu sei que houve, por exemplo, já na história, lá em 1800 e muito, havia uma briga do Chile com a Argentina. O Chile e a Argentina são dois países que não se dão muito bem, né? Eles já tiveram muitos problemas que quase desembocaram em guerra. E havia uma. Eles resolveram como é que a gente separa o que é Chile e o que é Argentina. Aí chegaram a um comum acordo. A água que verter para o Pacífico é um interflúvio, né? A linha de cumeada ali dos Andes, né? Que se chover de um lado e for para o Pacífico, é Chile. Se chover de um lado e for para o Atlântico, seria Argentina. Aí eles definiram isso, sabe? Mas aí houve um militar chileno, isso no final do século XIX, que chegou lá no alto e viu que estava tão pertinho um rio que descia para o Pacífico, para um outro que drenava uma área grande que descia para o Atlântico, ali na Argentina, que ele escavou e capturou, né? Forçou uma captura fluvial para ampliar o território do Chile. Aí depois a Argentina descobriu isso, deu uma briga danada, e aí resolveram, de fato, definir topograficamente uma fronteira independente disso. Então, seria um exemplo também que eu estou dando de vocês, de uma ação antrópica favorecendo a captura. Agora, nesse sentido de escavar o piso para dar mais energia para todo um sistema fluvial, eu nunca ouvi falar, Lara, e teria que ser uma coisa muito local. Tá? Teria que ser uma coisa muito cabeceira para ocorrer. Aí sim, eu entendo que ocorra em áreas de mineração, porque você escava tudo isso, cria, né, cavidades, que geralmente acabam virando lago, né, e não interferem tanto nesse processo por causa disso, mas seria possível nesse sentido. Tá? Pergunta, gente? Alguma dúvida sobre isso? Professor, eu tenho uma dúvida aqui, mas eu Tá. acho que você já respondeu ela em parte, porque acho que você está falando mais no início da aula. Essas capturas fluviais, elas de certa forma podem afetar, dependendo da escala delas, podem afetar faunas próximas, floras também? Afeta tudo. Hoje em dia, o pessoal que estuda, por exemplo, Vitor, fauna aquática de água doce, de peixes, já comprovaram que a bacia do Rio Uruguai, vamos parar para pensar, a bacia do Rio Uruguai é aquela que drena a maior parte do território do Uruguai e do Rio Grande do Sul, tá? E deságua no Prata, perto do local onde o Paraná deságua. Tá? Então já está provado que a bacia do Rio Uruguai possui espécie de peixes que são oriundas da bacia do Rio Orinoco, que surgiram na bacia do Rio Orinoco. O Rio Orinoco é o rio que drena ali a maior parte da Venezuela e parte da Colômbia, lá no extremo norte da América do Sul. Bem, para essas espécies de peixe do Rio Orinoco terem chegado, né,
a bacia do Rio Uruguai, o caminho mais curto que a gente consegue traçar, mais curto, é o seguinte: houve ligações entre a bacia do Orinoco com o Amazonas, isso fez com que peixes da bacia do Orinoco migrassem para a bacia do Amazonas, povoassem a bacia do Amazonas. A partir daí, lá ao norte de Cuiabá, alguma coisa assim, né? Aonde a bacia do Paraná faz limite com a bacia do Rio Amazonas, nós teríamos tido, então, capturas fluviais, ligações que permitiram esses peixes, que eram do Orinoco, mas já tinham povoado a bacia do Amazonas, migrarem para a bacia do Paraná. A partir daí, eles se espalham em toda a bacia do Paraná. E aí você tem capturas fluviais que ligam momentaneamente a bacia do Uruguai com a do Paraná, e isso permite que esses peixes caiam na do Uruguai. Isso no caminho mais curto que eu estou fazendo. Quando você olha a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a mais central das grandes bacias hidrográficas da América do Sul, apenas 3% das espécies de peixes que estão nela, os pesquisadores acreditam que surgiram nela. Então, 3% só. De cada 100 espécies de peixe, só 3 são oriundas dela. Então, é uma bacia que está o tempo todo, que por ela ser a mais central, recebendo peixes da Amazônia, do São Francisco, do Parnaíba, do Paraná, né? Ou até do Orinoco, do Uruguai, de outras bacias, que através de capturas fluviais foram indo parar lá no Tocantins, se espalhando pelas bacias vizinhas e indo para lá. Então, os processos de captura fluvial, eles são provados por isso, mas as evidências de espécies de fauna aquática, elas são fortes demais para você negar que esse não seja um processo muito mais recorrente do que se achava. Entende? E comprovam isso daí. Respondi a sua pergunta, Vitor? Respondeu, professor. E também agora que surgiu uma outra, isso de certa forma, em algum momento pode afetar a humanidade? Porque, assim, obviamente, num tempo muito grande, né? Não. O que afeta o Vitor por exemplo, espécies de peixe, né, que você traz de outros lugares e você traz para. Eu não sou especialista em fauna aquática de rios, né, mas eu sei, me parece que a tilápia era de origem africana e é um peixe extremamente agressivo e que traz seus impactos, né? Então, teve gente que criou tilápia no Brasil, houve algum problema, rompeu barragem, esses peixes invadiram e hoje em dia a gente tem em rios do Brasil um peixe que é invasor e que impacta negativamente, né, a fauna, né, e a riqueza de outras espécies. Isso tem um filme francês, um documentário muito interessante. Eu vou tentar lembrar o nome. Eu vi quando eu morava lá, no cinema, que chama Cauchemar de Darwin. Seria o Pesadelo de Darwin. Não sei desse filme ter sido lançado no Brasil. E mostra lá no Rio Nilo, né, que eles levaram espécies de peixes exóticas e o impacto que isso deu sobre as espécies de peixe natural do Nilo e o impacto que deu sobre determinadas comunidades de pescadores, né, que pescavam determinados tipos de peixe que tinham valor e hoje em dia estão praticamente extintos, muito difícil de achar. Isso impactou na fonte de renda deles, né? Mas aí foi por um processo dos homens terem levado, né? Agora, você falar em impactar as atividades antrópicas é um processo natural, né, o Vitor? Pode ter até um impacto por causa desse tipo de coisa, mas é um processo natural, né, que ocorreria com o homem ou sem o homem. O máximo que o homem pode fazer é retardar ou acelerar esse processo, mas que até com muita tecnologia e gasto financeiro pode tentar impedir, mas é um processo natural que ocorre. Da mesma maneira que a migração de continentes permitiu, né? Ou as glaciações, que espécies da fauna migrassem de um continente para outro, né? A fauna da América do Sul era toda marsupial, até a América do Sul, né? Ali com o Panamá juntar com a América Central e criar um istmo, né? Uma ligação entre os dois continentes. Aí é que os placentários, né? Os animais placentários invadem a América do Sul
E como eles eram mais capazes, eles praticamente exterminam a fauna marsupial da América do Sul. A exceção famosa é o gambá, né? O gambá conseguiu sobreviver, né? Conseguiu se mostrar adaptado. Porque a maior parte da fauna da América do Sul que existia antes desaparece. Você tinha até, grandes felinos marsupiais que desaparecem. E a Austrália, como não encostou em nenhum outro grande continente, né, foi a que manteve muito marsupial. Mas também depois chega o homem, solta coelho, solta outros animais que viraram praga, né, na Austrália. Não sei se vocês sabem, né? Agora tem praga de gato também na Austrália. O governo australiano está pagando para matar gato também, porque virou uma praga. Não tem caçador, não teve controle, conseguiram achar caça no meio daquele deserto, foram multiplicando aos milhões dentro daquele deserto. O exemplo típico disso é o coelho, né? E você tinha invasão de milhares, de dezenas de milhares de coelhos numa plantação numa noite, comiam tudo, né? E aí ele começou um projeto muito grande de matar coelho, agora está com gato, quer dizer. O homem interfere mais, né? O grande problema eu não vejo nem esse processo natural. O grande problema eu vejo é o homem, né? Nesse ponto de que a gente está falando, e até saindo da geomorfologia, é o homem levando espécie de lá para cá. Vocês querem um exemplo na América do Sul? Eu vou dar um exemplo forte para vocês. Tinha um cara lá na Argentina que gostava de caçar javali, e aqui não tinha javali na Argentina para caçar. Então ele importou alguns e soltou para ele poder caçar. Não vamos condenar ele, porque na época que ele fez isso, não sei se foi no final do século XIX ou início do século XX, ninguém tinha noção disso. Só que o javali aqui espalhou de um tal jeito, ele tem pouco predador na América do Sul. Só a onça e o puma. Né? Mesmo assim, o puma vai pegar filhote menor, porque o bicho é grande, né? Violento, anda em bando. E o javali virou uma praga tão grande, gente, que você já tem javali criando problema em Rondônia. E é um problema sério para fazendeiro nesse Brasil central. Sério por quê? Porque eles entram e destroem tudo de uma plantação. Né? Hipopótamos do Pablo Escobar, outro bom exemplo, Gabriel. Né? Mas estou dando só o exemplo aqui do javali, mas poderia dar realmente dos hipopótamos. E isso é um problema. Tá um problema tão grande que o IBAMA permite que você abata, né, que você caça javali, sim, na tua propriedade. Não permite que você venda carne. Acho isso besteira. Acho que você deveria poder. Você pode fazer um churrasco lá, usar carne para você. O povo mais pobre deve vender, entendeu? Mas permite o abate. E você está criando até um monte de matilha de cães nessas fazendas, que é um gato que está mais nessas fazendas, para controle de javali. Tanto de cão farejador, né, que eles usam muito. Por exemplo, aqui no Triângulo Mineiro usam muito o foxhound americano. Mas esses cães não conseguem matar um javali, eles cercam, mas não conseguem matar, e aí usa para matar aquele dogo argentino, esses cães. Né? Ou a pessoa também vai com fuzil, rifle atrás, e aí quando vê que os cachorros cercaram o javali, abate a tiro, né? Mas geralmente usa cachorro de agarre também. O que mais usa é o dogo argentino aqui. Não sei se vocês sabem que cachorro é esse. É um cachorro de caça extremamente poderoso, que em alguns casos tem sido usado também como cão de guarda, né? Mas ele não foi feito para guarda. Ele lembra um pitbull super desenvolvido, e é todo branco. Né? Não sei se você já conhece. Isso daí. É um cachorro que mata facilmente um ser humano, né? Extremamente poderoso. Embora não seja um cão de guarda, né? Teoricamente criado para atacar ser humano. Ele é um cão de caça, né? Mas extremamente forte. Porque para matar um javali. Então, o hipopótamo, né? A Lara teve o caso do caramujo também, né? E por aí vai. Né? E por aí vai. Você vai tendo esses problemas. Então, muito mais pelo homem do que propriamente pelo processo natural. Né? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu tô conseguindo entender direitinho. Então, perfeito, Igor. Então, dê uma olhada também no livro. Tá aqui Aí a Lara colocou aqui. Deixa eu ver o vídeo no YouTube. Lara, você colocou algum? Pesadelo de Darwin.
Ó, que bom. Legendado em português. Nossa, Lara, muito obrigado. Eu não sabia que esse filme tinha saído. Outro filme que não sei se já saiu, mas que eu recomendo para vocês, eu vou colocar aqui. Professor, posso fazer uma pergunta enquanto isso? Pode. É coisa rápida. É só porque no texto aparece manto de intemperismo e manto de alteração. Aí eu só fiquei na dúvida se é ou não a mesma Pode coisa. entender da mesma maneira. Ah, Tá? tá. Era só essa dúvida mesmo. Tá. Esse filme ele é muito bom. A Caminho da Escola é um documentário também que mostra 5 crianças de locais pobres e ermos, a dificuldade que eles têm para chegar na escola todo dia. Vale a pena ver. E vejam esse, O Pesadelo de Darwin, um documentário maravilhoso, né? Olha só, estou indo para além da geomorfologia, né? Mas eu acho que é importante a gente também, quando tem oportunidade de conversar dessas coisas que completam a formação de vocês como geógrafos, conversar. Esse filme Pesadelo de Darwin vale a pena. E tem um filme que eu não sei se saiu em português, que se chama Nous sommes la humanité. Eu não estou achando no coisa, não, é em francês. Também muito interessante, que mostra, gente, umas ilhazinhas que tem no Índico, você tem os seres humanos que estão isolados há mais tempo. Eles estão na Ásia, são negros, a aparência totalmente africana, e eles estão isolados há 50 mil anos nessas ilhas, absolutamente isolados. E essa foi a primeira equipe que eles permitiram que entrasse, né? E até um projeto do próprio governo da Índia, né, que não deixa ninguém chegar perto dessa Índia. E aí o documentário mostrando a vida deles, o dia a dia deles. E aí você vê exatamente o que seria o ser humano de 50 mil anos atrás. Ainda negro, né? Isso eu estou falando índico ali, entre Índia e Tailândia, para aquele lado dali, essas ilhas. Então, já bem longe da África. É bem interessante. Bem interessante. Tá? Vejam se tiverem oportunidade. Nós somos Humanité. Agora, esse Pesadelo de Darwin, esse A Caminho da Escola, eu também recomendo. Saindo agora da conversa geral, alguma dúvida, gente, sobre o tema? Ó, Lara, vou colocar. Em francês, tá? Eu vi esse documentário. Não sei se você vai achar em português. Mas vocês vão ver exatamente o que era o homem há 50 mil anos atrás. Vivo ainda, né? Atual. Né? Eles sobrevivem nessa ilhazinha. Se não tiver, gente, a próxima aula eu já vou passar textos para vocês e eu vou passar a primeira prova para vocês, tá? Eu devo mandar essa prova amanhã e vocês vão ter a semana inteira para fazer e tem que me entregar na próxima terça-feira. Eu vou dar a data, tudo lá nos avisos, tá bom? Mas agora, a prova eu só passo hoje à noite, né? Vocês vão fazer em casa, individualmente, essa prova, vai estar tudo explicado. Mas agora, eu vou passar os textos que vocês têm que ler para a próxima aula. Tá bom, gente? Que nem for. Ok, professor. Tranquilo. Então, tá bom. Gente, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Eu vou encerrar aqui a gravação agora. Aí vocês sabem que demora